Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Franciele Miranda, sou trabalhadora do Centro Espírita Grupo André Luiz, e é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo. É pelas obras que se reconhece o cristão, né? Está lá no capítulo 18, item 16, muitos chamados. E é um tema que nos traz diversas reflexões. Quero de antemão pedir desculpas pela minha voz não estar muito boa, esse calor quente, ar-condicionado, etc., me deixou um pouco afônica. Inclusive até o pigarro, já peço perdão, né? Então, é pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. Vamos fazer uma reflexão na tarde de hoje, né? Uma breve reflexão. O que é ser cristão, hein, meus irmãos? O que seria ser cristão? Ah, Franciele, ser cristão é seguir Jesus. Tá, mas assim, ser cristão é andar com uma correntinha que tem uma cruz pendurada no pescoço? Ser cristão é fazer a caridade? Ser cristão é doar aos pobres? Ser cristão é frequentar um templo religioso? É isso que é ser cristão, né? Deixa eu ajeitar aqui minha apresentação para a gente poder se enxergar melhor. O que mais? Ser cristão é frequentar esse templo religioso regularmente? Mas, e agora? A gente não está podendo frequentar as casas espíritas. Inclusive, essa palestra é gravada, nem ao vivo ela está sendo, né? Então, não estamos sendo cristãos? Ser cristão é saber trechos do evangelho de cabeça? Ixi, então lascou, porque eu sou filha, né? Sou de família de pai, mãe parteira, vó, todo mundo espírita, e, gente, não sei um trecho do Livro dos Espíritos, nem do evangelho de cor. Sou péssima! Ser cristão é abster-se de festas, de comemorações mundanas. Então, uma vez que eu pulei carnaval, não, lascou. Não é cristã. É isso que é ser cristão? Ser cristão é permanecer-se casado ou casada com o mesmo parceiro até o final da vida? É isso que é ser cristão? Eu amo, eu tolero. Tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas para a gente pensar sobre o que é ser cristão. Ser cristão é usar máscara em público durante a pandemia? Ser cristão é evitar aglomerações e colaborar para a não disseminação do coronavírus? Gente, o que é ser cristão? Reconhece-se o cristão pelas obras. É uma questão que a gente precisa pensar bastante, né? Porque nós precisamos adaptar os ensinamentos de Jesus ao nosso dia a dia e pensarmos a respeito dessa vivência dos ensinamentos de Jesus, até pelo conhecimento da nossa incapacidade no momento presente de chegarmos ao nível de evolução do Cristo, né? Sabendo as limitações do nosso processo evolutivo mesmo, né? A natureza não dá saltos. A gente sabe a função da reencarnação. Então, o que é ser cristão? Para fazermos uma reflexão sobre esse trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa olhar para essa questão de uma maneira madura, né, e com humanidade também, né? Às vezes eu tenho a impressão pessoal de que, com o objetivo de espiritualização, nós nos desumanizamos, né? A gente quer ganhar o céu ignorando tudo que existe de humano em nós. E isso não pode acontecer, né? Não estou falando para a gente. É lógico que a gente tem que ter uma postura de nos desapegarmos do material, mas a gente precisa viver o mundo, estamos nele, né? Ser cristão é assumir uma postura de discípulo de Jesus, discípulo do Cristo, né? Jesus teve os apóstolos, aqueles que ele
enumerou como aqueles responsáveis pela disseminação do evangelho, mas os discípulos eram aqueles que seguiam Jesus, que tinham aquele privilégio, né, de acompanhá-los, os 500 da Galileia lá, né, e que reproduziam seus ensinamentos, que amavam Cristo, que eram, vamos dizer assim, eram estudantes, né, que reproduziam. Ser cristão é assumir essa postura de discípulo. Nós que nos dizemos cristãos, temos nos esforçado para termos essa postura de discípulo de Jesus. E o que faz um discípulo de Jesus, desculpa, na perspectiva do Espiritismo? Quando eu chamo a atenção para a perspectiva do Espiritismo, é porque nós temos a convicção, a certeza de que somos espíritos em processo de evolução. Ao contrário de outras doutrinas, né, de outras religiões, também cristãs, que não acreditam na reencarnação, né? Então, ao contrário dessas religiões, a gente sabe que nós não vamos, né, ganhar o céu, sentar ao lado de Jesus aqui após o nosso desencarne. A gente tem, como diria minha avó, um queijo e uma rapadura ainda pela frente. Né? A gente tem um processo, a gente tem um caminho a seguir. Então, a gente sabe que na perspectiva do Espiritismo, a gente tem conquistas que são paulatinas, que são coerentes, estão relacionadas à coerência do nosso caminhar. Né? Então, elas estão relacionadas de acordo com o nosso passo. Né? Cada passo que eu dou vai ter uma consequência. Né? E aí esse passo ele tem que ser íntimo e não exterior, né? Não são resoluções exteriores, não são práticas exteriores de não frequentar determinados lugares, de não fazer determinadas coisas. Se isso não surtir efeito íntimo, não promove a evolução do espírito, concorda? É hipocrisia, né? É uma atitude hipócrita. É por isso que nesse trecho do Evangelho fala, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não é da boca para fora, é da boca para dentro, né? No coração, no espírito, no âmago do ser. Né? Então, nós temos a consciência de que somos imperfeitos, estamos em processo de evolução, e o espírito volta ao cenário terrestre para se iluminar, para se aprimorar intelectualmente e moralmente. E aí, nessa perspectiva de discípulo do Cristo, a gente vai buscar fazer aquele exercício diário de colocar a conduta cristã nos ganhos intelectuais e morais que buscamos diariamente. Então, eu na condição de professora, né, eu sou publicitária, eu sou professora na área de publicidade e propaganda. Eu vou ensinar os meus alunos a utilizarem a publicidade e propaganda de maneira ética. O que seria isso, Franciele? Eu vou debater com os meus alunos, por exemplo, o uso de fake news, né? Nós vamos discutir, por exemplo, o uso ético da publicidade e propaganda, como é que a publicidade e propaganda pode interferir na percepção das mulheres, das crianças, das meninas sobre os próprios corpos, como é que a gente pode utilizar a propaganda para promover boas ideias, boas condutas, né? E é um caminho que a humanidade tem tomado mesmo, né? É uma conduta, inclusive, de responsabilidade social e empresarial, né? Estou utilizando o intelecto de uma maneira ética, né? Isso é algo que tem sido discutido empresarialmente. E do ponto de vista moral, vou fazer as minhas escolhas íntimas do meu dia a dia, né? Posso escolher brigar com a minha vizinha por conta do lixo que ela colocou 5 centímetros aqui na calçada da minha casa, ou eu posso não me incomodar com esses 5 centímetros. Que são 5 centímetros, né? Isso não vai fazer nada no meu dia a dia, né? São escolhas diárias que nós, enquanto espíritos em processo de evolução, vamos fazer todos os dias. Né? Tem uma mensagem do espírito Carlos Torres Pastorino, um livro psicografado pelo Divaldo Franco, que ele diz o seguinte: a iluminação interior funciona como sendo o objetivo essencial da reencarnação, que facilita o roteiro para a ação libertadora.
sugestões diversas em favor da morte no mundo para a conquista do grande silêncio libertador, em contato com a natureza ou em países de tradição mística, são apresentadas na mídia como se em um passe de mágica fosse possível encontrar a plenitude. Não é nos isolando do mundo, né? Não é matando o corpo que a gente conquista o céu, né? Não é matando a matéria que a gente, de repente, se ilumina interiormente. É realmente utilizando essa escola, né, Terra, como instrumento do nosso processo evolutivo. É entrando em contato com isso e fazendo escolhas diárias. São as escolhas diárias no trânsito, são as escolhas diárias com a sogra, com o ex-marido, com a vizinha, com o síndico, com o colega de trabalho, de assumir uma postura, né? Sim, de colocar limites quando necessários, de me posicionar quando necessário, mas sempre enquanto um discípulo do Cristo, né? E aí, ser discípulo do Cristo é aquela atitude ética, honesta, pensando no bem-estar da coletividade e no seu, né? Sem ser egoísta. A carne, a matéria nos impõe essas questões, né? Que a gente não enfrenta de maneira tão severa no mundo espiritual, como a espiritualidade nos relata nas diversas obras que a espiritualidade nos traz através da psicografia, nos relatos nas reuniões mediúnicas. Então, essa é uma escola muito importante. Fugir dessa escola não é uma boa estratégia de aprendizado e de crescimento para que a gente se aproxime de Jesus. Então, na perspectiva espírita, assumir essa postura de discípulo é assumir uma postura, assim, de aprendizado constante, né? De não se afastar do mundo, de saber que esse aprendizado ele é diário, ele é passinho de formiguinha, mas que também a gente não pode ser hipócrita, né? Que a gente não pode esquecer tudo aquilo que a gente sabe, né, em termos de conhecimento espírita. Jesus e o Espiritismo não nos pedem isso, né? Jesus ele foi a vivência plena do amor e de grande espiritualidade, vivendo a convivência com ricos, com pobres, com doutores da lei, com pessoas simples, com saudáveis do corpo, com os doentes. Ele teve grande mobilidade social, ele não convivia só com aqueles que pensavam como ele. Porque é muito fácil ser espírita e cristão dentro do centro espírita com pessoas espíritas, né? Agora, ser espírita com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, aí complicado, né? Ele esteve em diversas festividades, inclusive bodas de Caná, Páscoa em Jerusalém. Ele esteve no mundo, em contato com a diversidade, com pessoas diferentes. Jesus já nos falava isso. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Sedes Perfeitos, né, no capítulo 17, um espírito protetor ele nos lembra: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa sacrificar. Eu acho esse trecho muito importante. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza. É um sacrifício. Sim, a gente faz escolhas, né? Tem hora que dá uma vontade de vingar, né? Ontem mesmo eu ouvi uma coisa que eu não gostaria, de verdade. Até desabafei com umas amigas, nossa, aquele ser de luz me falou umas coisas, eu tive que ter uma paciência para não revidar. Dá vontade de vingar, é claro que dá, mas a gente faz escolhas. A gente faz escolhas diárias pela nossa harmonia, pela sintonia mental que nós vamos fazer, né? A gente faz escolhas sabendo, né, daquela analogia, né, que nos é feita da porta estreita, da porta larga, das diárias, e escolhas que vão nos trazer paz diariamente, né? O Evangelho nos convida a vivermos como discípulos de Jesus a nossa humanidade.
É isso. Viver. E assim, é bem desafiador, porque quando a gente se coloca como espíritas, e aí a gente pisa na bola, os nossos, ainda mais parentes, né? Próximos. Aí, ó, você não é espírita? Por que você tá fazendo isso? Aí, ó, seu cabelo na cabeça tá caindo, de tanto tomar passe aí, perdendo a paciência com seus filhos. Não é assim que as pessoas fazem com a gente? Você não é espírita? Tá fazendo tal coisa? As pessoas nos julgam, né? Pela nossa tentativa. Os espíritos às vezes se manifestam, não é assim? Na reunião mediúnica, vira e mexe, aparece algum irmão buscando ajuda, mas que nos julga. Você é espírita e tá aí fazendo tal e tal coisa. A gente está tentando melhorar, é por isso que a gente está na casa espírita, né? Buscando ajuda para melhorar. Se a gente não precisasse de ajuda, a gente não estava na casa espírita. Mas o evangelho, ele nos convida a viver, enquanto discípulos de Jesus, a nossa humanidade. Às vezes a gente entende de maneira errada e assume aquela postura enrijecida de que a gente não pode errar nunca, e isso nos faz muito mal, pelo nosso entendimento equivocado do evangelho, de que a gente não pode errar nunca. É uma forma muito adoecida de entender os ensinamentos do Cristo e o evangelho de Jesus. Só que a gente precisa de muita atenção no momento em que a gente interpreta esses ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, ao colocarmos que o espiritismo deve ser assim, que ele deve ser assado, que para ser cristão a gente deve viver dessa maneira, deve viver daquela forma, e aí a gente começa a colocar palavras na boca dos espíritos. A gente começa a colocar procedimentos e formas de agir sobre a conduta cristã que não foram colocadas na maneira de proceder de Jesus. A gente está mutilando o cristianismo, nós estamos mutilando o espiritismo. E é exatamente isso que nos coloca lá no capítulo 18. Vou até ler para vocês o trecho, para a gente refletir um pouco sobre isso. Cultivai essa árvore da vida, que é o espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus, né? Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, ou seja, Jesus, Deus, né, junto, vos concida tratá-la com amor que ainda havereis com... Deixa eu aumentar aqui, parece que eu não estou enxergando, gente. Vou ler de novo. Desculpa. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concida tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirvam. Isso é muito sério, né? Por quê? Às vezes, para que o evangelho sirva aos nossos desejos, às nossas imperfeições de orgulho, de vaidade, os cristãos, né, os espíritas, mutilam os ensinamentos dos espíritos. E a humanidade vem mutilando o cristianismo ao longo dos tempos. Vamos lembrar alguns fatos históricos em que isso aconteceu de maneira dramática? Inquisição, cruzadas em nome do Cristo. Cristo empreendeu isso? Vamos observar o que tem acontecido no Brasil recentemente, da associação entre política e religião. O que tem sido dito em nome da religião a serviço da política. O que tem acontecido, vamos nos desconectar do cristianismo para fazer um paralelo com o islamismo, o que tem acontecido no Afeganistão, quando junta poder econômico, religião e política nesse tripé. É muito grave, porque a função, né, dos ensinamentos do Cristo é de consolo,
é de amor, né? É de que essa sombra imensa se estenda sobre o universo e console a todos, e leve sombra, e traga frutos, e leve amor, e com as condutas dos seres humanos que adaptam o evangelho de acordo com as suas necessidades, essa árvore ela foi ficando mutilada. E aí eu pergunto para vocês, o que nós temos feito? Né? Vou dar um exemplo para vocês da nossa vida diária. Se eu não estiver enganada, acho que foi no século XII que a igreja começou a regulamentar os casamentos. Antes, os casamentos aconteciam entre as famílias. As famílias organizavam, juntavam e faziam o casamento em casa mesmo, era uma decisão familiar. E é a partir desse período, lá na Idade Média, que a igreja decide que os casamentos deviam acontecer. E aí, naquele período entre o século IX e o século XII, também é que começa a se discutir sobre o pecado original. Por mais que apareça lá na Gênesis o mito lá de Eva e Adão, é ali a questão do pecado original é uma invenção, né? Ele não aparece que todos os seres são pecadores a partir daquilo ali, e que a mulher carrega esse fardo de Eva, e a figura feminina ela começa a ser impregnada, né, dessa relação com o demônio, um corpo que só foi feito para procriar. E aí, a partir desse período aí em que a igreja começa a legislar sobre o casamento, ela começa a dizer também como é que os casamentos devem acontecer até mesmo na sua intimidade. Colocando penitências, né, dizendo, por exemplo, que a intimidade não deveria acontecer entre um homem e uma mulher casada, né, quando estavam grávidas. Veja bem, né, a mulher grávida não deveria manter intimidade com seu esposo, porque o sexo deveria acontecer só para procriação. Aí vem o Livro dos Espíritos e fala, não, a energia sexual ela tem uma função de harmonia entre o casal, né, ela tem todo um exercício. Aí a gente vê hoje as obras de André Luiz, de Joana de Anjos, dizendo o tanto que o sexo já foi motivo de desequilíbrio da humanidade. Conseguem perceber onde que eu estou querendo chegar? Eu dei um exemplo para vocês lá no passado. E por que a igreja fez isso? Porque a igreja queria colocar uma função política, né? E eles mesmos a própria Igreja Católica já se dispôs, né? Olha, a gente errou, né? Isso já aconteceu publicamente. Esse último Papa, o anterior também, né? Já tem feito aí diversos movimentos para se posicionar a respeito. O que eu estou querendo colocar é como é que a humanidade foi muito prejudicada por esses movimentos de podar o evangelho, a fala de Jesus, a serviço do Cristo, a serviço do poder, né? Para fazer sentido a Igreja Católica funcionar e ser como um império, eu vou colocar aqui, então, a importância de um sacramento, né? Se torna um sacramento aqui, a virgindade é pecado, tem que ter penitência, tem que ter confissão, aí o padre se torna o ser mais importante das famílias, né? Orientando e etc. E aquele que deveria ser um ser para orientar as famílias, para apresentar essa árvore do Evangelho de Jesus, para consolar, para trazer Jesus para o seio das famílias, traz o quê? Desequilíbrio. E aí a humanidade vem arrastando séculos e séculos de desequilíbrio em torno da não compreensão, do não entendimento da energia sexual, não direcionamento e etc. Não estou dizendo que esse é o único problema, estou relatando um dos problemas. São diversos. No nosso dia a dia a gente usa o evangelho como bem nos entende, né? Então a gente precisa buscar uma coerência entre a ação do nosso dia a dia e o discurso da nossa vida. Nós vamos errar, nós estamos na Terra para aprender e às vezes a gente nunca aprende de primeira, né? Todo mundo aqui que tentou andar de bicicleta um dia sabe, caiu, bateu o joelho, colocou rodinha, precisou de ajuda, não é de primeira que a gente vai aprender. Por isso que eu chamo a atenção do Sede Perfeitos, né? A doutrina espírita chama a atenção para o nosso aprendizado com humanidade, mas a gente deve insistir buscando a coerência do discurso, né?
entre o cristianismo e aquilo que a gente está procurando vivenciar. A gente não deve nada para ninguém, a nossa conversa é nossa com Deus, né? Mas eu não devo colocar o evangelho só de acordo com aquilo que eu acredito. Ah, não, a lei de causa e efeito ela é ótima, mas ela só funciona assim quando eu quero, né? Não, eu estudo o livro dos espíritos, eu entendo muito sobre mediunidade, né? Eu sei bastante que os espíritos os espíritos superiores não perdem tempo com questões frívolas, mas todas as vezes que eu passo por uma dificuldade íntima e eu estou em momentos de angústia, eu pago uma cartomante, eu vou em algum lugar porque eu preciso de ajuda, né? E no centro espírita não tem esse tipo de consulta, então eu vou lá. Mas que tipo de coerência é essa? Eu tenho que assumir a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Eu tenho que assumir a responsabilidade pelo meu próprio equilíbrio emocional e mental, né? E eu tenho que buscar também a coerência por naqueles que eu pretendo seguir. Lideranças, nas obras espíritas e não espíritas que eu pretendo ler. A gente tem um monte de obra aí que se diz espírita, espiritualista, que não tem coerência nenhuma naquilo que diz. E eu, enquanto estudioso da doutrina espírita, enquanto cristão, lendo, eu falo, não, mas não tem lógica, ué. Não faz sentido isso aqui se dizer cristão. Jesus fez isso. Essa obra não está coerente, né? Ok, se foi um ser humano que escreveu. Ok, mas assim, não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não vou seguir isso aqui. Eu vou ficar com Jesus, que é mais negócio, né? A gente tem que buscar essa coerência. Reconhece-se o cristão por suas obras. Quais são as obras? Não é o que a pessoa fala, mas é o que ela faz. É a coerência. E aí a gente vai se avaliar. Tenho sido cristãos? As nossas atitudes, elas têm mutilado o evangelho de Jesus? Ou eu tenho sido persistente no desejo de ser melhor a cada dia? Eu tenho sido persistente em colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, na minha família, na minha casa, em sociedade. Se eu estiver fazendo isso, eu estou sendo um discípulo, porque a palavra empolga, é o exemplo que arrasta. É esse exemplo que vai inspirar os meus filhos. É esse exemplo que vai realmente encantar e inspirar os colaboradores da empresa que eu trabalho, as pessoas que eu respondo, né? E que vai criar, né, um sentimento de harmonia e equilíbrio, né? E aí a pergunta: a sua fé está edificada sobre a rocha? A rocha, no nosso caso, do espírito, a razão, o estudo, ou a gente segue apegada aos fenômenos? A gente segue utilizando ao sabor do vento, né? A gente tem utilizado o conhecimento espírita para nos consolarmos no dia a dia, né? Ser cristão não deve ser um rótulo, mas uma vivência, né? E sim, exige viver com disciplina. Disciplina é algo que envolve abrir mão de algumas coisas, com certeza, né? Tá lá, né? Desobsessão, conduta espírita, por exemplo, para algumas pessoas, ler lá no Desobsessão de André Luiz, abster-se de café, de carne, de relações sexuais no dia das práticas mediúnicas pode ser um grande sacrifício? Pode ser. No dia do trabalho de desobsessão, às vezes o paciente no tratamento espiritual, né? Paciente não seria melhor a palavra, né? Porque a gente ainda tem esse mau hábito, né? Mas o frequentador da casa espírita, no dia da assistência espiritual, né? Pode ser um grande sacrifício para ele. Envolve alguns pequenos sacrifícios. Mas, como diria Paulo, disciplina é liberdade, né? Por que disciplina é liberdade? Mas vamos pegar um exemplo, um estudante. Se o estudante tem disciplina de estudar todos os dias, no dia que chegar na prova, ele não vai estar afobado, desesperado, com um monte de coisa para ler, ele vai estar tranquilo. Disciplina é liberdade. Ele conquistou a tranquilidade de fazer a prova sem estar sobrecarregado. A disciplina, nesse caso nosso aqui, né, de viver uma vida cristã sem
não como um rótulo, mas uma vivência, uma busca de conquista diária, é uma chave para uma vida com mais alegria, com mais serenidade, com mais harmonia. Então, com certeza, vai exigir alguns ajustes, alguns sacrifícios, mas que vai nos trazer frutos imediatos. Harmonia, bem-estar, equilíbrio, não tenhamos dúvidas. E serão frutos imediatos nessa encarnação, para daqui uma semana, para daqui 15 dias, não é para depois do desencarne. A gente não deve viver para o depois, porque senão também não faz sentido vivenciar o espiritismo querendo ganhar o céu depois, né? Não faz sentido vivenciar o cristianismo querendo viver algo que eu não tenho consciência. Eu tenho que buscar uma vivência cristã, uma vivência do evangelho, percebendo aquilo, frutificando no meu dia a dia. Porque só assim a gente vai inspirar os demais, né? Só assim a gente está realmente cultivando a árvore do evangelho de Jesus, fazendo com que todos percebam, olha o quanto é bom ser cristão. Olha quanto a Franciele, o João, a Maria, a Janine, a filha dela, o pai, todo mundo vive bem. Eles atravessam as dificuldades do dia a dia com serenidade. Ao se reportarem a Deus, eles conseguem ter as melhores inspirações, persistência para passar pelos problemas, harmonia. É assim, gente, a vida, né? E dessa forma, tendo seriedade, respeitando esse conhecimento precioso que nos chegou até as mãos, que é o espiritismo, que é o cristianismo, né? Sem adaptá-lo de acordo com as nossas necessidades, é que a gente vai estar colaborando para que essa árvore frutifique e cresça, porque no passado ela foi muito mutilada, talvez, quiçá, até por nós mesmos, né? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. E o que Deus quer de nós nesse momento? O que Ele espera de nós nesse momento? Estamos nesse momento planetário para evoluir moral e intelectualmente. Independente de sermos cristãos ou não, nós temos aí filantropos, ateus, agnósticos, pessoas maravilhosas que têm, né, colaborado para o desenvolvimento da humanidade com comportamento ético ilibado. Deus quer de nós coerência, mas se nós nos colocamos na conduta e na postura de espíritas, cristãos, Deus espera de nós o cultivo dessa árvore, vivenciando esses ensinamentos com coerência no nosso dia a dia para transformar a nossa vida numa vida melhor a cada dia. Que a gente possa encerrar, então, no dia de hoje, fazendo essa reflexão, né? Para que possamos viver uma vida mais harmônica, mais equilibrada, mais fundamentada no Evangelho de Jesus, para termos uma encarnação, vamos dizer, mais produtiva, melhor, mais feliz, no hoje, no agora, não pensando no futuro, que com certeza será melhor se a gente conseguir vivenciar os ensinamentos de Jesus. Certo, meus irmãos? Espero que esse bate-papo, essa reflexão, possa ter chegado até vocês, tenha colaborado um pouco, para a gente pensar juntos, né, sobre esse tema e sobre os tópicos do Evangelho que são sempre tão importantes. Tenham todos uma ótima tarde, um excelente início de semana e fiquem todos com Deus.